Olá, pessoal! Hoje estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São João de Meriti. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso, e faremos exercícios ao longo dos vídeos para vocês estarem fixando o conteúdo. Além disso, em breve eu irei disponibilizar para venda um simulado contendo questões sobre essa temática, assim como outras temáticas, como a Lei Orgânica de São João de Meriti, que está previsto no conteúdo programático para esse concurso. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto de São João de Meriti, falando agora de tempo de serviço. Bom, a apuração do tempo de serviço do servidor será feita em dias e será considerado de efetivo exercício o afastamento do servidor em virtude de algumas situações, como por exemplo férias. Se ele estiver gozando de férias, aqueles dias que ele estiver gozando de férias serão considerados como de efetivo exercício para fins de aposentadoria, assim como para casamento em até 8 dias, luto até 8 dias por falecimento de parente, consanguíneos ou afins até 2º grau, luto também até 2 dias pelo falecimento de tio, cunhado e padrasto, também pelo exercício de outro cargo municipal de provimento e em comissão em função gratificada, inclusive em entidade de administração direta do município ou estado ou de outro município da região metropolitana. Então, se o funcionário estiver exercendo um outro cargo, estiver provendo outro cargo, seja de forma efetiva ou em comissão ou em função gratificada, esses dias serão considerados como de efetivo exercício. Também, uma vez convocado para o serviço militar, o tempo que ele estiver exercendo esse serviço será considerado como de efetivo exercício para compor júri e outros serviços obrigatórios, para desempenho de função eletiva federal, estadual ou municipal, ele se candidatou a um determinado cargo, e enquanto ele estiver desempenhando aquele cargo, aqueles dias que ele estiver desempenhando serão considerados como de efetivo exercício. Licença por haver sido acidentado em serviço ou atacado de doença profissional. Então, se ele foi acidentado, estiver de licença por motivo de saúde, esses dias serão considerados de efetivo exercício. A licença prêmio, que é aquela licença que ela é concedida ao servidor público após um período em que ele estiver trabalhando no setor público, normalmente após 5 anos de dedicação àquele serviço. Aquele servidor ele fica afastado, recebendo por isso durante 3 meses, como uma gratificação, como uma forma extra pelos serviços prestados. Essa licença prêmio, ela também, esse tempo que ele está afastado, gozando desse tipo de licença, será considerada como de efetivo exercício. Também licença funcionária gestante, também doença devidamente comprovada até 12 dias por ano e não mais de 2 por mês. Então a pessoa ela pode sim ser afastada por motivo de doença, mas existe aqui um limite para São João de Meriti. O município estabeleceu um limite que é de até 12 dias por ano. Não pode passar de 12 o ano todo e também não pode ter 2 no mesmo mês. Também é considerado de efetivo exercício missão ou estudos em outros pontos do território nacional ou também em território estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. Também provas de competição esportiva, quando o afastamento for autorizado também pelo prefeito. Quando estiver exercendo uma função ou cargo de governo ou administração, por nomeação do presidente da República ou do governo do estado. Afastamento por processo disciplinar, se o funcionário for declarado inocente ou se a punição se limitar à pena de representação. Então foi aberto um processo administrativo disciplinar, um PAD, para investigar determinada situação, um possível crime cometido pelo funcionário público. Se ele for considerado inocente dessa acusação, esses dias que ele ficou afastado serão considerados de efetivo exercício. Também será considerado de efetivo exercício prisão se ocorrer soltura, afinal por haver sido reconhecida a ilegalidade da medida ou a improcedência da imputação. Então, o tempo em que o funcionário permaneceu preso por conta de uma acusação, por conta de uma situação que foi considerada posteriormente ilegal, esse tempo que ele permaneceu recluso será considerado como de efetivo exercício. Assim como também disponibilidade remunerada, que é quando o servidor público ele fica disponível para ocupar um outro cargo, porque aquele cargo que ele ocupava antes deixou de existir, por exemplo. Então, enquanto ele estiver disponível, em disponibilidade remunerada, esse tempo
contará como de efetivo exercício. Vamos para mais um exercício, dando sequência, né, aos nossos vídeos sobre o Estatuto. Lembrando que eu já disponibilizei para venda um simulado contendo 50 questões sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de São João de Meriti, assim como também combos com valores promocionais contendo outros conteúdos previstos nesse concurso. Vamos à questão. Será considerado de efetivo exercício, segundo o Estatuto dos Servidores de São João de Meriti, o tempo que o servidor estiver, lembrando, gente, de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Letra A. Estiver em missão ou estudo em outros pontos do território nacional, excluindo-se território estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. Bom, gente, também é incluído aqui o território estrangeiro, tá? Portanto, a letra A está errada. Letra B. Estiver em provas de competição esportiva, quando o afastamento for autorizado pelo secretário do Esporte e Lazer. Na verdade, esse afastamento ele tem que ser autorizado pelo prefeito. Quando o servidor estiver em disponibilidade, ainda que não remunerada, não apenas quando a disponibilidade ela for remunerada. Letra D. Estiver com alguma doença devidamente comprovada até 12 dias por ano e não mais de 2 dias por mês. Sim, essa informação está correta e a letra D é a nossa resposta. Bom, e para efeito de aposentadoria e disponibilidade, será computado o quê? O tempo de serviço público federal, estadual, municipal e privado na forma deste estatuto. Então, vamos supor que um funcionário público, ele toma posse num outro serviço público, mas ele vai levar o tempo que ele tinha de serviço na instituição privada que ele trabalhava antes de assumir esse cargo. Então, o tempo que ele ficou naquela instituição privada ou ainda num outro órgão federal, estadual ou municipal, irá sim ser computado, será sim contado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Também um período de serviço ativo nas Forças Armadas, prestado durante o período de paz. Então, durante esse período, se o servidor ele prestou algum serviço para as Forças Armadas, esse tempo que ele prestou esse serviço será também contabilizado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Também o tempo de serviço prestado como extranumerário ou sob qualquer forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. Esse extranumerário é uma categoria que ela existia antes de ser elaborada a Constituição. Então, eles ficaram como esses funcionários extranumerários, com essa nomenclatura. Eles também, o tempo como extranumerário também será contabilizado, né, para fins de aposentadoria. Também o tempo de serviço prestado a autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundação, instituídas pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, né? Ou seja, o tempo que aquele servidor ele prestou para a administração pública indireta. Né? Esse tempo que ele prestou também será contabilizado nesse novo serviço público que ele está no momento. Também um período de trabalho prestado à instituição de caráter privado que tiver transformado em estabelecimento de serviço público. Então, se uma instituição privada ela se transformou em uma instituição pública, ainda que tenha tido essa transformação, o funcionário público, na época que ela era privada, aquele tempo que ele trabalhou na época que essa instituição lá era privada, vai sim ser contabilizado para fins de aposentadoria, tá? E para fins de disponibilidade. Também o tempo de licença para tratamento de saúde. Bom, serão contados para todos os efeitos, seja para fins de tempo de serviço, para fins de aposentadoria, enfim, para disponibilidade, para todos os efeitos, simplesmente os dias de efetivo exercício, os dias que normalmente aquele servidor trabalhou e trabalha. Também o tempo que um funcionário esteja em disponibilidade, né? Então, ele ficou por algum motivo disponível, né? Porque o seu cargo deixou de existir, por exemplo, esse tempo que ele ficou disponível, esse tempo inteiro será considerado para todos os efeitos. E será considerado em dobro os dias de férias ou licença-prêmio que o funcionário não houver gozado, desde que haja adquirido esses direitos na qualidade de servidor municipal. Então, ele, por algum motivo de força maior, aquele funcionário não conseguiu gozar suas férias. Bom, esse período de férias que ficou acumulado, ele será considerado em dobro para todos os efeitos, para efeitos de aposentadoria, para efeitos de disponibilidade, enfim. Né? Assim como o tempo que aquele servidor não gozou da sua licença-prêmio, que são aqueles 3 meses que ele tem por conta da dedicação ao serviço, né? E o período de serviço nas Forças Armadas em operação de guerra. Então, em operação de guerra,
que é uma situação evidentemente mais perigosa, né? Uma situação que coloca aquele funcionário em risco. Então, por ele ter se dedicado, por ele ter se disposto a esse tipo de serviço, numa situação tão complicada que é uma situação de guerra, ele vai ter direito em dobro em relação a esse tempo que ele ficou afastado. Bom, o parágrafo único ele destaca o seguinte, que somente serão averbados os dias de férias não gozadas por necessidade de serviço, mediante pedido irretratável do funcionário ou a critério da administração. Então, apenas por essas três situações, o certo é que o funcionário ele usufrua das suas férias sim, que essas férias não se acumulem, tá? Mas em último caso, em um caso de força maior, por critério da administração, por um pedido que seja irretratável do funcionário, por uma necessidade do serviço que seja maior a tudo isso, pode acontecer, né, de ser averbado os dias de férias não gozados. Bom, é vedada a acumulação de tempo concorrente ou simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções da União, Estados, territórios, municípios e suas entidades da administração indireta. O que esse artigo quer dizer? Que se você acumula 2 cargos, né, em funções de diferentes entidades federativas, será contabilizado somente em relação a um dos cargos, né, o tempo de serviço. Não tem essa acumulação de tempo concorrentes ou simultaneamente. E não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: será contado para todos os efeitos em dobro, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos de São João de Meriti, letra A, os dias de efetivo exercício? Bom, na verdade, os dias de efetivo exercício serão contados para todos os efeitos, só que simplesmente não será em dobro. Letra B, os dias de férias ou licença-prêmio que o funcionário não houver gozado, desde que haja adquirido esse direito na qualidade de servidor municipal? Sim, essa informação está correta e é a nossa resposta. Letra C, o período de serviço nas Forças Armadas em operações de paz? Bom, tá errado porque na verdade é em operações de guerra. E letra D, o tempo que o funcionário esteja em disponibilidade? Bom, o tempo de disponibilidade é contabilizado para todos os efeitos, sim, só que simplesmente não em dobro. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem estar reforçando nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.